sobre o tipo de segmentação, a gente conversa um pouquinho sobre os tipos de gastrulação, né? Cada espécie de animais vai trabalhar com a gastrulação de um jeito diferente. Inclusive, em algumas espécies, eu tenho mais do que um tipo de gastrulação. Como assim mais do que um tipo de gastrulação? Às vezes eu tenho um processo que vai formar a ectoderme e outro para formar a endoderme e outro para formar a mesoderme. Então, às vezes eu tenho combinações desses processos que eu vou descrever para poder formar estruturas em particular dentro da fase de gástrula. Você pega aqui no meu desenho a fase de blástula e a gente colocou para vocês, no caso lá da gastrulação, que uma região da blástula ela começa a invaginar para dentro da blastocele. Bom, duas ideias que eu não tinha discutido com vocês. Primeiramente, é que essa região que começa a invaginar é a região onde você tem macrômeros, onde você tem o polo vegetal. Não a região com micrômeros, mas a região com macrômeros. Por quê? Porque nessa região com macrômeros, nós vamos encontrar filamentos contráteis de actina e miosina. Ou seja, moçada, aquelas mesmas proteínas que você tem na contração muscular, actina e miosina, elas vão ter filamentos nas células dos macrômeros aqui de baixo, e essas células começam a contrair. Uma vez que essas células começam a contrair, essa contração promove o dobramento da camada de macrômeros para cima da camada de micrômeros. Uma vez que você vai tendo essa invaginação, já aquela camada de baixo encosta na camada de cima. Uma vez que você tem que a camada de baixo encostou na camada de cima, isso aqui, né, moçada, que era blastocele, desapareceu por completo. E agora você vai ter duas camadas celulares no embrião, ecto e endo. A endo também podendo ser chamada de mesentoderme, porque depois separa meso e endo. Você vai ter o arquênteron e você vai ter o blastóporo. E aí, gente, nós vamos ter que isso aqui é a gástrula. Essa, gente, é a primeira forma de gastrulação que existe. Chama de gastrulação número 1, através de embolia ou invaginação, aqui nesse caso. Então, embolia ou invaginação, o caso mais tradicional, o caso que está acontecendo nesse esquema. Embolia ou invaginação. Onde é que embolia? Onde é que invaginação ela acontece? Ela acontece, por exemplo, na estrela-mor da embriologia, que é aquele bichinho anfioxo, né? Que a gente estava comentando com vocês, que o anfioxo ele é um modelo para o estudo de embriologia que é muito parecido com a embriologia humana, só com uma versão simplificada da embriologia humana. Você tem um tipo de gastrulação por involução. Em relação lá à involução, nós temos, gente, a fase de blástula. Então está aqui a blástula representada. E o que vai acontecer nesse caso é que abre-se um buraco na blástula. Esse buraco que abre, ele já é o blastóporo. E uma vez que você vai ter que o blastóporo se forma, células começam a migrar por dentro do blastóporo para um lado, começa a migrar por dentro do blastóporo para o outro lado, e à medida, moçada, que essas células vão migrando, à medida que essas células vão migrando para um lado e para o outro lado, elas vão então forrando a blastocele por dentro. Uma vez que você formou o blastóporo, as células migram forrando a blastocele por dentro, a gente acaba formando a endoderme, aqui nesse caso. Né? Na involução, células migram por dentro do embrião, a partir do blastóporo, forrando a blastocele.
forrando a cavidade da blástula. Bom, onde é que você encontra a gastrulação por involução? Ela vai formar a endoderme em anfíbios, por exemplo. Terceiro tipo de gastrulação vai se chamar de epibolia ou recobrimento. Era uma vez, novamente, aquela fasezinha de blástula. Então está lá a blástula representada novamente. E moçada, enquanto na involução o que acontece é que as células migram por dentro a partir do blastóporo, aqui na epibolia ou recobrimento, as células migram por fora. Quando eu falo que essas células migram por fora, a partir de um determinado ponto, por fora, as células vão migrando. À medida que essas células vão migrando, elas vão recobrindo a blástula. Então, elas vão migrando a partir de um lado, vão migrando a partir do outro lado, até que, possivelmente, recobre completamente a outra camada para um lado e para o outro lado. Epibolia e recobrimento, no que as células migram por fora, surge uma camada externa de células. Essa camada externa de células é ectoderme. Então, um exemplo de onde acontece epibolia e recobrimento, formação da ectoderme em anfíbios. Existe, moçada, um processo chamado de delaminação, onde na delaminação nós vamos ter a divisão de uma camada de células em duas camadas de células, uma lâmina de células em duas lâminas de células. Eita, Landim, deu para entender não, ó. Então, de novo, a gente vai lá e tenta representar. Era uma vez a fase de blástula. Então, tá aqui a fase de blástula. E nessa fase de blástula, pode notar que eu tenho uma camada de células. O que pode acontecer é eu dividir essa uma camada de células em duas camadas. Ou seja, a gente vai e faz, por exemplo, isso aqui. E uma vez que a gente vai fazendo isso aqui, para um lado e para o outro, o que era uma camada de células, o que era uma camada de células, agora é duas camadas de células. Isso aqui acontece, por exemplo, em humanos. A formação da ectoderme e da endoderme em humanos acontece desse jeito. Então, nesse caso, a gente vai dividir uma camada em duas, uma por dentro é endoderme, outra por fora é ectoderme. E a gente vai ter um processo chamado de ingressão, onde a ingressão, as células migram por dentro da blástula, entretanto, não há formação de um blastóporo. Isso aqui, gente, é bem parecido com aquele fenômeno de involução. Só que na involução, as células que migram pelo lado de dentro, elas migram a partir do blastóporo. Forma-se um blastóporo e as células vão migrando por dentro para forrar a blastocele. Enquanto que na ingressão, as células vão migrando, mas não haverá a formação de um blastóporo. Nesse caso, o blastóporo se forma de outra maneira, mas não através da ingressão. Nota, inclusive, que existem processos de gastrulação que não formam o blastóporo, né? Tem alguns processos que formam o blastóporo, outros não. Então pode ser que o blastóporo seja formado posteriormente de uma outra maneira. Era uma vez a fase de blástula e simplesmente algumas células elas vão migrando, não a partir do blastômero, formando uma camada nova de células. Então as células vão migrando para dentro, formando uma camada nova de células. Isso aqui acontece, por exemplo, na formação da mesoderme em humanos. Então, em humanos, o processo é bem diferente. Em humanos, eu vou ter delaminação para formar ecto e endoderme. Eu vou ter ingressão em humanos para formar mesoderme.
E eu até cheguei a comentar rapidamente que na espécie humana não tem um blastóporo muito bem caracterizado, né? Nas aulas de biologia humana a gente explica como é que se dá o surgimento do ânus, né? Porque eu formei ecto, endo, meso, mas não blastóporo. E o ânus vem da onde? Um dia, quando a gente chegar lá nessa parte, a gente conversa sobre isso melhor.